Então, na aula de apresentação, eu falei que a gente estaria lidando com sistemas desse tipo, né? Sistemas de equações diferenciais, então não necessariamente sistemas com apenas duas equações, né? A ideia é que a gente possa estender isso, né, para sistemas de dimensão maior, com 3 variáveis, 4 variáveis, né? Mas a gente se concentra, né, no caso de 2 variáveis, porque uma vez que a gente construa, uma vez que a gente construa essa teoria aqui para 2 variáveis, a gente consegue estender com uma certa facilidade para os outros casos, apesar de a complexidade aumentar bastante, tá? Então, como eu falei na aula passada, a gente vai estar trabalhando aqui com sistemas desse tipo, né? O nosso x', né, que eu falei também, né? A notação, o x' aqui para gente, ele vai estar denotando para gente a derivada de x em relação ao tempo, né? E também a gente vai escrever muitas vezes, né, isso como sendo o x dot, tá? Então, em algum momento eu vou escrever isso como x dot, às vezes como o x', né, x prime, tá? Então, essa vai ser a notação. E a ideia aqui que a gente quer, então, outra coisa que fica implícita aqui nessa notação, né, é que essas funções aqui, x, né, todas elas, todas as nossas variáveis, né, elas são funções do tempo, tá? Então, eu não escrevi aqui explicitamente, porque isso fica, digamos assim, claro, né, a partir da notação que a gente está usando, né? A gente depreende isso a partir do que a gente está fazendo aqui. Então, a gente vai fazer o caso 2 por 2, né? Vamos tomar como ponto de partida até o caso 1 por 1, tá certo? Qual seria o caso 1 por 1, né? O caso em que a gente tem algo do tipo, né, x', x ponto igual a f de x, né? Então esse é o caso 1 por 1, né? Vai ser o nosso ponto de partida, ajuda a gente a encontrar soluções aqui para esse caso. E aí a gente vai começar com um caso linear, tá? O caso em que as nossas funções aqui, f e g, elas são funções lineares, tá? Então, por enquanto, eu não vou fazer exigências matemáticas sobre essas funções aqui, f e g. Eu vou deixar para fazer isso quando a gente for tratar então do caso geral, caso não linear. Mas quando a gente vê aqui o caso, né, em que f de xy, né, f de xy é igual a ax mais by, né, e g de xy é igual a cx mais dy, a gente vê então que, por exemplo, essas funções aqui, elas são contínuas, diferenciáveis, tá? Infinitamente diferenciáveis, eu posso diferenciar quantas vezes eu quiser isso aqui, né? Então, essas informações sobre as funções f e g, elas são importantes. Nesse momento, eu não vou estar muito preocupado com isso, porque o nosso ponto de partida vai ser o sistema linear, tá? Então, eu vou estar particularizando, né, um caso especial aqui em que essas funções aqui são lineares, né? Não existe não linearidade aqui, como na aula passada eu estava falando do sistema de Lotka-Volterra, né? Depois a gente vai para aquele caso. E aí a ideia é a gente encontrar então a solução para esse caso linear, ver como essa solução funciona e tentar extrapolar essa solução para o caso não linear, né? Então, essa vai ser a nossa tarefa hoje. Então,
deixa eu partir aqui para o caso sistema linear, né? Ele repetiu aqui o slide, mas vamos começar então pensando no seguinte, tá? Eu vou estar tratando aqui do sistema linear e a minha questão aqui vai ser a seguinte: se eu tiver uma equação diferencial desse tipo aqui, né? Uma equação diferencial desse tipo aqui, a x' igual a ax, tá? Onde a é uma constante, tá? Então, esse seria o caso 1 por 1, né? Digamos assim, o caso de dimensão 1, em que eu tenho só uma equação diferencial e uma variável, que é x, né? E como que eu resolveria, né? Como que a gente resolve esse caso aqui? Quem tem uma certa familiaridade ali, né, com equações diferenciais, sabe que uma forma de a gente resolver equações diferenciais, principalmente equações simples como essa, é tentando dar chutes que satisfaçam ambos os lados dessa equação, né? Então, por exemplo, aqui eu sei que essa equação está dizendo que a derivada de x em relação ao tempo é igual a vezes x. Então, se eu escolher, por exemplo, uma função, né? Se eu escolher, por exemplo, uma função do tipo exponencial, tá? Exponencial de a vezes t, isso aqui é considerado um bom chute. Por quê? Porque eu sei que a derivada da função exponencial ela é ela mesma, né? Então, se eu usar a regra da cadeia aqui derivando, né, eu concluo que a derivada aqui é igual a isso, e aí eu percebo, né, que esse lado esquerdo aqui ele acaba se tornando igual ao lado direito, né? E então essa seria uma solução dessa equação diferencial, né? Na verdade, eu posso mostrar que eu posso colocar uma constante aqui, né? Então, ao fazer essa derivada, essa constante apareceria aqui e aí continua valendo, tá? Essa igualdade, né, em ambos os lados, porque desse lado apareceria CA e A de T, né? E do outro lado também A, C e A de T. Então, essa solução, né, ela satisfaz essa igualdade, essa equação diferencial, tá? Então, ela é uma solução e uma outra forma, né, talvez de chegar nesse mesmo resultado aqui, né, é que eu poderia escrever, né, usando um certo abuso de notação aqui, né, eu posso escrever essa equação dessa forma, né, e integrar de ambos os lados, né. Então aqui eu ficaria com x mais uma constante, né, uma C1, e aqui eu ficaria com desculpa aqui, só corrigindo, né, eu teria de fazer uma separação de variáveis, né? Então aqui eu ficaria com deixa eu colocar dessa forma, né? Aqui. Eu escreveria assim, na verdade, né? Eu passaria o x aqui dividindo, né? Eu passaria o x aqui dividindo e aí eu teria algo do tipo, né? Dx sobre x, né? É igual a dt, né? E aí sim, agora sim eu posso fazer a integração aqui, né? Isso é integrando então de ambos os lados. O que eu tenho aqui, né? Eu sei que a integral de 1 sobre x é o logaritmo natural de x, né? Mais uma constante, né? Que eu vou chamar de C1. E desse lado de cá, eu teria então A vezes T, né? A integral de A é uma constante, né? Mais C2, né? E aí,
eu tenho aqui então que o logaritmo natural, né? Aqui é o módulo de x, né? Tem que ser o módulo de x, porque a gente não pode ter o logaritmo de números negativos, né? Então tem de lembrar desse detalhezinho, mas uma coisa que a gente vai ver aqui é que a gente vai poder se livrar desse módulo aqui rapidamente, né? Então aqui a gente escreveria isso como sendo AT mais C2 menos C1, né? E isso aqui eu posso chamar de uma constante C qualquer, né? Uma constante C qualquer, então eu teria que isso é igual, né? Isso implica que o logaritmo natural de x é igual a t mais c, e então eu posso tomar exponencial em ambos os lados, né? E aqui eu já posso ficaria assim, deixa eu colocar assim uma exponencial de x, né? Desculpa, aqui já o x de t, né? X de t eu posso não me preocupar com o módulo aqui, porque eu posso tomar as constantes sempre positivas, né? Como t ele é positivo, então não preciso me preocupar muito aqui com o módulo, tá? Então eu tenho que x de t é igual a a de t, né? Mais vezes e aqui a constante, né? E aí eu posso chamar isso aqui de uma outra constante, né? Eu teria que x de t é igual a a de t vezes uma constante k aqui, que eu vou chamar dessa forma, né? Então, a gente observa que é algo parecido com essa solução aqui, né? Que eu tinha, com esse chute que eu tinha proposto, né? Só que aqui eu tinha chamado de C, aqui eu estou chamando de K, tá? Então, nesse caso, né, como a gente está lidando com uma única equação diferencial, uma única variável, a gente consegue encontrar a solução dela diretamente, né? Assim, ou através de um chute aqui, e o chute mais, digamos, usado é exponencial, né? Ou então integrando, né? A gente integra ambos os lados da equação e chega a essa solução. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente está com um sistema linear, né? Por exemplo, essa técnica de integrar, ela já se torna bem mais difícil, né? Porque eu tenho aqui uma variável y que está dependendo aqui, né? Que tem uma dinâmica própria. Então, essa técnica, por exemplo, ela não vai funcionar. O que a gente vai fazer aqui é algo muito parecido com essa técnica aqui de dar um chute, né? E aí a gente vai ter de saber como vai ser esse chute e depois tentar ajustar, né? Da mesma forma que aqui a gente pode ajustar, né? Tentar descobrir quem é essa C, por exemplo, né? Se a gente fizer aqui t igual a zero, né? A gente vai saber aqui, ó, que x0, né? É igual a c, né? Porque aqui vai dar 1, né? A exponencial de 0 é 1. Então eu tenho que, no final das contas, c igual a x0. Se eu souber, né? Isso aqui geralmente é conhecido como uma condição de contorno, né? Se eu souber quem é o x0, eu posso caracterizar plenamente a solução, né? Como sendo x0 exponencial de a de t. Então, a partir dessa solução aqui, eu vou saber dizer, primeiro, eu sei o que ocorre aqui, né, no tempo zero, tá? E se esse A é positivo, por exemplo, eu vou saber exatamente em cada período de tempo aqui, t igual a 1, t igual a 2, né, qual é o valor aqui dessa função, né, do x de t. Tá? Eu consigo uma completa caracterização. Então, o que a gente quer fazer aqui
é a mesma coisa para o sistema linear, tá? A gente quer, nesse caso, então, com duas equações e duas variáveis, encontrar uma caracterização completa para esse sistema. Uma coisa que é importante notar aqui também, que eu coloquei aqui, é que essa técnica que a gente vai desenvolver aqui, ela pode ser usada inclusive como uma técnica de soluções de equações diferenciais de ordens mais elevadas, desde que sejam lineares, né, e com os coeficientes constantes aqui. Então, por exemplo, né, aqui eu tenho uma equação de segunda ordem, né, onde o meu x, duas linhas aqui, eu poderia também denotá-lo assim, né, x, dois pontos, é a derivada segunda de x em relação ao tempo, né? E aí o que eu estou dizendo aqui é, então, que essa equação, né, ela pode ser resolvida usando essa técnica que a gente vai ver aqui, né? Uma forma simples de fazer isso, né, é que se você chamar aqui, por exemplo, né, se você disser que o x duas linhas, né, é igual a y', tá? Ou melhor, deixa eu colocar assim, né, o y aqui sendo, eu crio uma variável adicional, né, você vê que o y não está presente aqui, né, e aí eu chamo o y de x', né, se isso é verdade, então o y' vai ser o x duas linhas, tá? Então, como que eu vou escrever essa equação agora, né? Eu posso escrevê-la assim, y' no lugar aqui do x duas linhas, mais a y mais bx é igual a zero, né? Consequentemente, se eu isolar aqui o y', eu vou ter o y' sendo igual a menos y menos bx, né? E aí eu tenho um sistema, né, em que o meu x' é igual a y, né, e o meu y' é igual a menos AY menos BX. Então vocês notem que esse sistema aqui, ele é um sistema linear, né? Ele é um sistema linear, então aqui no caso, né, o A seria zero, né? Se esse A aqui, né, usando a minha notação aqui, se esse A fosse zero, e o B igual a 1, né? E aqui o C faria o papel do menos B e o D faria o papel do menos A. Então, se eu souber resolver esse sistema linear, eu consigo, via uma mudança de variável, resolver também esse sistema linear, tá? Então, a técnica que a gente vai utilizar aqui, ela serve também, né, para resolver equações de segunda ordem, homogêneas aqui, né, e lineares, tá? E o nosso ponto de partida aqui, né, vai ser algo semelhante ao que a gente fez lá no caso de uma variável, né? Nesse caso aqui, a gente fazia um chute do tipo, né, uma constante multiplicada por exponencial de a de t, né? Então aqui o que a gente vai fazer é isso. Como a gente tem duas variáveis aqui, a gente vai fazer um chute assim, ó, né? A gente tende a fazer algo aqui tanto para a variável x, né? Quanto, eu vou chamar aqui de C1 isso, né? E quanto para a variável y, tá? Então, vão ser essas duas variáveis aqui. E aqui a dificuldade é o seguinte, né? Porque quando a gente estava com esse caso aqui, a exponencial aqui, né, o argumento da exponencial, era natural que fosse esse coeficiente A, né? Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente deriva, né, a função exponencial, ela vai ser a derivada dela mesmo, né, vezes o A, tá certo? Só que agora, o que eu colocaria aqui no lugar desse lambda, né?
Porque eu tenho aqui, para cada uma dessas equações, por exemplo, eu tenho A mais B aqui, AX mais B, né? Então, provavelmente se eu colocar o A aqui, né, e o B aqui, eu não vou encontrar uma solução aqui. Então, uma pergunta natural que surge aqui é quem é esse lambda, tá? Então, a gente vai deixar isso em aberto, tá? A gente vai propor soluções desse tipo, tá? Em que o x de t, né, é uma constante exponencial de lambda, o y de t é c2 exponencial de lambda. E aí a gente vai tentar solucionar esse problema, é isso que a gente vai fazer aqui, né? Então, o que aconteceria, por exemplo, deixa eu aproveitar ainda aqui, se eu estiver propondo essas soluções aqui, né? Quem vai ser, por exemplo, o x' para mim, né? O x' vai ser C1 exponencial de lambda t vezes lambda, né? Tá certo? Assim como aqui em cima, né? E quem que vai ser o y' para mim? Y' vai ser C2 exponencial de lambda t vezes lambda, tá? Então, a ideia é essa, né? Uma vez que eu saiba quem é x aqui, ó, quem é y, né? X e y estão aqui, e quem é y', né? Que eu acabei de derivar aqui, a ideia é eu substituir essas coisas aí na equação, nessas duas equações aí, para a gente tentar ver se essa é uma boa solução, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui é isso, né? Naquele sistema lá x ponto, né? X ponto igual a x mais by, né? Y ponto igual a cx mais dy, eu vou substituir, tá? Então, como é que vão ficar essas duas equações? Ó, no lugar do x ponto, eu vou ter C1, né? E lambda t vezes lambda, né? E aí aqui no lugar do x, quem está no lugar do x lá? A solução que eu propus foi C1 e lambda t, né? E no lugar do y vai ser C1 também, C2, né? No caso C2 e lambda t. Né? Para a segunda equação aqui, né? Então eu vou ter no lugar do y ponto C2 e lambda t lambda, né? Igual a C1 e lambda t, porque eu estou substituindo o valor de x, mais dC2 e lambda t, tá? E aí eu percebo aqui, né, como isso aqui é sempre diferente de zero, né, a função exponencial, eu posso cortar, né, em ambas as equações aqui, eu posso eliminar a exponencial aqui, aí eu ficaria com algo assim, né, C1 lambda, eu já vou passar isso aqui para o lado esquerdo, tá? Menos BC2 igual a zero, né? E aqui eu ficaria com C2 lambda, né? Menos aqui DC2 menos C1, tá? Igual a zero. Então, aqui o que eu tenho é o seguinte, é um sistema que tem duas equações e três incógnitas, porque eu não sei quem é o C1 e o C2 e eu não sei quem é o lambda, tá? Eu só vou reescrever esse sistema aqui dessa forma, tá? Ó, aqui eu vou agrupar, né? Então eu vou ficar assim, deixa eu só, isso. Então eu vou ficar com algo assim, né? Lambda. Eu vou multiplicar por menos 1 também, em ambos os lados, né? Então eu ficaria assim, A menos lambda C1, né? A menos lambda C1 menos BC2 igual a zero, né? E aqui eu ficaria com C1 menos C2 menos lambda
vezes C2 igual a zero, tá? Então, eu posso ainda escrever em forma matricial esse sistema assim, ó, A menos lambda, mais, aqui é mais B, né? Porque eu multipliquei por menos 1, né? B, C, aqui vai ficar a C2 não, né? Aqui é D menos lambda, né? Desculpa, aqui é D menos lambda, tá? Então, aqui eu tenho D menos lambda e aqui é C1 e C2, tá? Igual a zero, tá? Então, se eu observar esse sistema sendo escrito dessa forma, eu estou considerando que ele tem duas variáveis aqui endógenas, né, C1 e C2, mas o problema aqui é que lambda também quer ser determinado, né? A gente precisa determinar o lambda também. E esse sistema, ele é linear e homogêneo, né? Então, a gente sabe lá da álgebra linear que uma solução aqui possível para esse sistema é a solução chamada trivial, tá? Uma solução trivial que, se eu colocar C1 igual a zero, C2 igual a zero, é uma solução, tá? É uma solução desse sistema aqui, sim, vocês vão ver que funciona bem, mas é uma solução que não tem interesse do ponto de vista científico. Por quê? Porque não há dinâmica, né? Você está simplesmente dizendo, ó, que o seu x de t é igual a zero, né? E que o seu y de t é igual a zero para todo t, né? Então não há dinâmica nesse sistema, tá certo? Então, a gente, para encontrar outras soluções além da solução trivial, a gente vai indeterminar esse sistema, né? A gente tem de considerar aqui, porque essa solução é obtida sempre que o det dessa matriz aqui, né, dessa matriz A menos lambda, B, C, D menos lambda, ele é o quê? Ele é diferente de zero, tá? Então, se esse determinante aqui for diferente de zero, o que a gente vai ter é a solução trivial. Então, se a gente quer uma solução diferente da solução trivial, o que a gente vai ter de obter aqui, né? O que a gente vai ter de forçar, né? Que isso aqui, ó, seja igual a zero, né? E quando a gente faz esse determinante, a gente obtém, então, essa equação, tá? D menos lambda, né? Menos B vezes C igual a zero, tá certo? Calculando esse determinante, né? A menos lambda vezes D menos lambda menos BC é igual a zero. E se a gente for desenvolver essa equação aqui, o que a gente vai obter é algo assim, né? É lambda ao quadrado, né? Menos A mais D, tá certo? Vezes lambda, menos A vezes D mais A vezes D menos B vezes C é igual a zero, tá? Então, quando a gente faz o desenvolvimento dessa equação aqui, né, o que a gente obtém é uma equação do segundo grau, tá? Porque a gente está lidando aqui com um sistema 2 por 2, né? Um sistema 2 por 2. Então, nesse caso, o polinômio característico, a gente chama essa equação de polinômio, porque ele é um polinômio, né? E, em particular, ele é um polinômio de grau 2. Então, a gente chama isso aqui do polinômio característico, né? E a gente sabe, então, né, da teoria lá de equações de segundo grau, que essa equação aqui, né, essa equação, em sendo uma equação do segundo grau, ela tem, né, a gente poderia usar aquela fórmula de Bhaskara para resolver essa equação diferencial,
E aí tem alguns casos, né, que a gente vai ver isso na aula seguinte, tá certo? Em que a gente vai analisar, porque a gente sabe que aqui, em sendo uma equação do segundo grau, dependendo do valor do discriminante, né, daquele valor ali que é a mais d ao quadrado, né, menos 4 vezes, né, ad menos bc, a gente pode ter alguns casos aqui, por exemplo, esse valor pode ser maior do que zero, né? Esse valor pode ser menor do que zero, pode ser igual a zero. E aí, por exemplo, se ele for maior do que zero, a gente tem duas raízes, tá? A gente vai ter duas raízes reais aqui, né? Lambda', vou chamar assim, né? São reais, né? Se delta é menor do que zero, então a gente tem o caso aqui que isso implica, né? Vou colocar assim, isso implica que lambda' e lambda duas linhas são complexas e conjugadas, tá? Conjugadas. Eu tenho duas raízes complexas conjugadas, e se o delta for igual a zero, né? Vou ter lambda' igual a lambda duas linhas também, né? Pertencente aos números reais, tá? Então, o que a gente vai ter de fazer aqui é analisar cada um desses casos, que a gente vai fazer na aula seguinte.